O senhor, para batizar, participou do discipulado lá, fez... Participei. Lá, tem uma... como que era? 14, não era? Quando a gente foi lá, um era cronograma. 14, cronograma de 14 semanas ali e tal. A igreja hoje, a nossa Assembleia de Deus tem assim, não é um discipulado a nível de Brasil, um exemplo. Sim. Cada igreja pode montar o seu. Sim. Mas a ideia do discipulado é te mostrar todos os parâmetros do Evangelho. A ideia do discipulado é te preparar para um batismo, você consciente do que é o batismo, consciente do que é participar de uma igreja. Ali no discipulado você vai saber, né, os primeiros passos. Sim. É importante, porque há pessoas que às vezes vêm para a igreja e não conhecem o fundamento do Evangelho, não conhecem a base, né, a base do Evangelho, os costumes de uma igreja, as doutrinas que essa igreja prega, né? Então assim, o discipulado te abre a mente. Né? Por essa razão que é importante fazer o discipulado. E eu fiz o discipulado e conheci as bases da igreja que eu estava frequentando, né? As bases da palavra de Deus, né? O arroz com feijão, digamos assim. Sim. Porque depois o crescimento ele vem com o tempo, né? O conhecimento bíblico vem com o tempo. Daí tem uns cursos de teologia. Aí depois você começa a poder, você tem essa liberdade de fazer cursos teológicos, né? Teo é Deus, né? Logia é conhecimento, é o conhecimento de Deus, né? O significado. Então aí você vai fazer os cursos bíblicos, né? Para você conhecer mais as doutrinas, os seus eixos doutrinários, né? Aí você tem que estar preparado para isso também. Sim. Né? Então existem etapas, né? A primeira parte é você realmente fazer esse discipulado para que você conheça as bases do Evangelho, né? Sim. O que significa Jesus, o que é a igreja, por que você tem que ir à igreja, por que você tem que tomar ceia, né? Por que você tem que participar de um corpo, ser membro de uma igreja, tudo isso aí você aprende no discipulado. Depois disso aí você vai decidir se quer batizar ou não, né? O batismo é um mandamento bíblico, né? E aí a gente obedece esse mandamento, aí você começa a entrar como membro da igreja. Aí você se torna um membro desta igreja. E foi o que eu fiz. Aí depois, como eu tinha muita sede, muita vontade de fazer, aí já comecei a trabalhar com os jovens da igreja. Foi o primeiro departamento que eu trabalhei. Foi jovens. Aí começamos a trabalhar e depois de um ano mais ou menos já, quando crente, comecei a já ministrar a palavra de Deus. Já andava em várias igrejas em Curitiba ministrando, né? E aí depois conheci a minha esposa. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Conheci minha esposa. Na verdade, minha esposa, eu estava neste bairro de Curitiba e quando eu me converti nesta igreja, que existe até hoje lá, né? A família da minha esposa não moravam no bairro. Eles eram de fora e isso é um fato bastante curioso, né? Até dá vontade de rir, porque assim, quando eu vim para a igreja, devido à frustração do relacionamento que eu testemunhei para você, eu vim muito receoso, né? Vim com aquele receio de se envolver com mulher. E aí eu dizia comigo assim, que se Deus não me mostrasse a pessoa, eu não ia ser fácil para casar. Por causa da ferida, por causa daquela dor, que esse trauma fica em qualquer relacionamento que sofre esses rompimentos, as dificuldades, a pessoa geralmente se envolver com o outro vai querer ver os mesmos defeitos do outro naquele, ou vice-versa, né? Ou fica receoso de se envolver com um novo relacionamento. Eu também tinha. Então eu pedi a Deus que mostrasse de alguma forma a pessoa que seria a minha esposa. Se Deus não mostrasse, eu não iria me envolver com ninguém. Era algo, isso não é regra. Isso não é regra. Mas era algo meu, né? Pessoal, eu vou arriscar, quem sabe ele me mostra a pessoa. E eu começando a trabalhar com jovens, lidando com jovens, e querendo ou não, dentro de igreja tem isso, né? Tanto o jovem se aproxima da jovem, quanto a jovem se aproxima do jovem. Exatamente. E às vezes até arrisca um pedido de namoro, isso acontece. Mas eu sempre retraído, e já pregando. E dentro do seio da igreja, o pregador, ele é tipo de um... É claro que a expressão é forçadinha um pouco, mas vocês vão me entender. É tipo de um ídolo do povo, né? Aquele cara respeitado, né? E aí, automaticamente, tinha... favoritas tinha muitas, né? Tinha várias.
Tinha muitas meninas que vinham, né? E eu, não é que eram meninas ruins, meninas da igreja, pessoas de família. Mas eu receado. Não, Deus não mostrou nada dessas meninas para mim. E aí, quando muito, tive um sonho por 3 noites em seguida. Olha. Sonhei que estava casando. Que estava entrando de noivo com uma moça muito bonita dentro da igreja. E sonhei a primeira noite. Essa moça eu não sabia quem era. Porque no sonho eu vi o rosto dela, vi o cabelo, mas ali na igreja não estava. E dentro da nossa região, que eu andava muito, era um setor de várias igrejas, Assembleia de Deus lá, não tinha aquela moça ali. Sim. Sonhei a primeira noite, eu sonhei 3 noites em seguida. 3 noites em seguida. Eu entendi que, para que você tenha uma ideia, Jonathan, eu orei muito para ter esse sonho. Jejuava, ficava sem comer, fazia propósito com Deus. Jejuar é se abster-se de alguns alimentos, para oferecer um sacrifício a Deus, para Deus te responder para algum propósito, né? E eu fiz assim meses e meses de jejum, só comia 10 horas da noite, ia da meia-noite até as 10 da noite do outro dia, orando e pedindo a Deus para me mostrar o casamento, porque na minha concepção o casamento era de suma importância para mim continuar aquela jornada, porque se eu casasse errado ia me atrapalhar tudo, né? Sim. Eu tinha essa concepção já, falei, eu tenho que casar e tem que ser um casamento certo, porque senão, primeiro que eu não permaneço na igreja, e segundo que eu não quero sofrer de novo, né? Sim, sim. Então eu tinha essa concepção, o casamento é importantíssimo. Sonhei a segunda noite, tive um terceiro sonho com a mesma pessoa, mas casamento. Só que não vi o rosto da pessoa. Eu vi o rosto. Mas só que não era da igreja ali. Não era do convívio. Não era do mesmo. Não era da região, aquele rosto eu via, literalmente. E disse, mas essa moça não está aqui, não está no nosso ambiente. Enfim, mas já tinha uma luz, né? Já havia uma luz ali eu entendi que foi Deus, que de alguma forma me mostrou alguém. Sim. Isso dos meus 19 anos aí para frente, ali entre esse período de tempo. Aí eu estou liderando os jovens, melhor dizendo. De repente chega uma família de mudança. Aquela família grande. Quando o pastor apresenta aquela família que estava chegando de outra região, eu olho para a família, a moça está lá. É aquela moça do sonho, que é a minha esposa. Na hora que bateu o olho assim... Na hora que eu vi, falei, bingo. Deus trouxe aí a pessoa certa. Quando eu olhei, eu fiquei assim olhando os detalhes, é a moça do sonho. Apresentou a família e tal. Aí eu brinco com a minha esposa até hoje, né? Daí, claro, eu como líder de jovens, sendo eles jovens, né? Porque ela também tem mais alguns irmãos, né? Ela, a irmã dela e mais uns irmãos gêmeos e mais um irmão, são em 5. E na época, só os 2 gêmeos que eram bem pequenos, os outros eram tudo jovem. Ela, o irmão dela e a irmã. Aí automaticamente eu marco visita. Mas sabendo que aquela ali era mulher, porque eu sonhei 3 noites. Falei, não é possível, né? Não é possível que não seja de Deus. E aí, a mulher bonita? Crente, porque minha esposa ela é crente de berço, né? Sim. Minha esposa é de berço, ela sempre foi da igreja, desde sempre. Nunca saiu da igreja, enfim. Nasceu no berço evangélico, né? E aí visitando eles depois e conversando, e enfim. Aí acabou que a gente começamos a namoramos 3 meses, 3 meses noivamos e casamos. Foi tudo em 6 meses, foi muito rápido. Mas só que ali na hora que o senhor chegou nela, falou assim, você é a mulher dos meus sonhos. Literalmente, poderia dizer, não disse, mas poderia dizer. Eu tenho que namorar contigo porque você é a mulher dos meus sonhos. Você é a mulher que eu sonhei, você é a mulher que eu sonhei. Literalmente. Quando ela chegou novo no bairro, evidentemente que chamou a atenção de todos os jovens, né? Já cantava, já tinha suas qualidades, enfim. Era pessoa de família, né? E a gente manteve aquela tranquilidade, mas Deus se encarregou de nos aproximar e daí a gente acabar namorando, depois noivando e casando, né?